Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Hoje vamos estudar o 10º episódio da nossa temporada, da nossa última temporada de 2024. Estou aqui com a minha amiga Rosângela. Tudo bom, Rosângela? Tudo. E é uma alegria estar aqui com vocês. Convido vocês a estarem com sua Bíblia em mãos, estarem em um momento aí em que vocês possam conosco conversarmos aqui sobre a palavra de Deus. E convido a todos nós agora a elevarmos uma prece ao Senhor. Ok. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra, estudarmos aqui entre amigos e irmãos. Que o Espírito Santo nos conduza neste momento, para que possamos entender de maneira clara, profunda e prática os Seus ensinamentos nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nosso tema da semana, é o caminho, a verdade e a vida. Lá temos o nosso verso que está em João capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus revelou o próprio Deus quando esteve aqui na Terra, Nós temos essa oportunidade de aprendermos com Ele diariamente. Nessa semana a gente mergulhou aí, quando estudamos, Rosângela, nas profundas declarações de Jesus sobre sua missão e identidade. Hoje, aqui nessa nossa conversa, a gente vai explorar como Jesus nos conduz ao Pai, sendo o único caminho para a verdade e a vida eterna. Você quer começar? Aliás, eu começo aqui fazendo uma pergunta lá de João 13, 1 a 20. O que acontece naquele momento, quando a gente começa ali nosso guia, que fala lá, eu lhes dei o exemplo. Por que essa história é tão importante? Essa história de João, capítulo 13, versículo de 1 a 20. Que lições Jesus procurou ensinar? Ali nós vemos que Jesus, sendo Filho de Deus, Mestre, Senhor, ele fez algo que surpreendeu até os discípulos, Porque eles costumavam ter um servo para fazer esse trabalho. Eles andavam muito, geralmente andavam ou descalços ou de sandálias, então quando eles chegavam em algum ambiente eles tinham que lavar os pés, principalmente para as refeições, E aí Jesus começou a fazer isso. Eu fico pensando na cena, Jesus tomando uma toalha, uma bacia e começando ali um por um lavar os pés dos discípulos. Como eles devem ter sentido? Como assim? O que está acontecendo? Mas como sempre, o único que teve capacidade de abrir a boca e falar alguma coisa foi Pedro, que sempre ele. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Como assim? Aí Jesus fala, não, se não lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí aquele exagero dele. Então pode lavar até a cabeça, as mãos e tal, Mas é interessante observar que quando Jesus faz isso, ele deixa realmente o exemplo para nós, porque ele mesmo diz, se eu como Senhor e Mestre fiz isso, quanto mais vocês. E é interessante observar que, eu acho que, não sei dizer exatamente a ideia que eu tenho, acho que a única igreja que promove o lava-pés na Santa Ceia é a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque todas as outras se concentram no simbolismo da Santa Ceia, do pão, do vinho, o suco de uva vinho sem fermento. Mas o lava-pés esquece isso, É interessante notar. Porque é uma parte da cerimônia, sim, da Santa Ceia. É a cerimônia da humildade. Jesus está mostrando ali, olha, eu sou Deus e fiz isso para vocês. Vocês têm que fazer isso uns para os outros. Uns para os outros, Então, só que, infelizmente, muitas pessoas tiraram de lado, Essa Quem parte tão quiser importante. ser o primeiro seja o último. Isso. Aquele que quiser ser senhor, seja servo, que aprenda a servir, Exato. Então é muito importante. O lava-pés ele tem realmente assim um significado, um simbolismo aí muito forte, porque ele veio a esse mundo para servir, O tempo todo ele fala isso. Sim. Então, ao culminar nessa última cerimônia ali antes da sua crucificação, ele mostra justamente isso. Fala, eu vim aqui para isso. E vocês também. Eu estou enviando vocês para o mesmo tipo de trabalho, Sim, muito bem. Aí temos um próximo tema, que é sobre a volta dele, O que Jesus fala da volta dele, Acho que está lá em João, capítulo 14, os primeiros versículos ali de João 14,
Aqueles versos que as pessoas conhecem tanto, né? Muitos já sabem de cor. Acho que a gente poderia ler, né? Sim, vamos ler. Você pode ler pra gente? Posso. João 14, de 1 a 3. Sim. É um texto lindo, lindo, lindo. Como eu disse, muitos já sabem de cor, mas é sempre bom lermos na palavra de Deus, né? Sim. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É um texto muito lindo, e eu achei muito interessante um comentário que tem aqui na lição, falando um pouco até da própria estrutura, né, verbal e, enfim, a construção, dizendo aqui que é um tipo de verbo, quando ele fala virei outra vez, a palavra que é usada em grego, ela tem o mesmo sentido do tempo presente. Porque a gente tem, né, aqui o virei seria futuro, né, futuro normal, e o tempo presente seria venho ou estou vindo. Mas esse uso aí, ele mescla as duas coisas, né? E aí, o que significa isso? Eu achei interessante, o autor coloca, é um presente futurista. Porque, na verdade, é algo que vai acontecer, mas é uma coisa tão certa, tão precisa, vai realmente acontecer, que é como se ele dissesse, eu estou vindo. Eu estou vindo, né? Quando ele diz certamente voltarei, ou certamente virei, eu estou vindo. Então eu fico pensando, como é importante nós termos a certeza de que ele está voltando. Sim. Nós estamos aqui por conta disso, né? A certeza de estudar a palavra de Deus e de buscar mais conhecimento, porque ele está voltando, né? Então quando ele prometeu aqui foi justamente isso. Eu até achei interessante também que a lição comenta qual foi o contexto que Jesus respondeu isso, né? E aí diz que foi quando justamente Pedro perguntou, né, para onde você está indo? Porque ele falou, estou indo, né? Aí Pedro fala, mas para onde você está indo? Ele fala, olha, eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Ele não respondeu exatamente a pergunta de Pedro. Mas ele falou, eu estou indo, mas eu vou voltar e vou buscar vocês. E onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Gente, isso é que promessa, né? Que promessa. E uma coisa que a gente sempre tem que pensar. As promessas de Deus, elas não são como as promessas humanas, né? A promessa humana é muito falha, né? A gente fala uma coisa e, de repente, por causa de circunstâncias, a gente não executa, ou às vezes desiste, enfim, quaisquer que sejam os motivos, né? Mas a promessa de Deus, não. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Sim. Vai cumprir à risca, vai ser exatamente do jeito que Ele falou. Até foi um ponto que foi estudado em algumas lições passadas, quando diz assim que, quando Jesus falou, por exemplo, guerras e rumores de guerras, quando ele falou de terremotos, de doenças, para eles era apenas perspectivas, né? Apenas coisas que poderiam ou não acontecer. Agora, nós temos uma vantagem tremenda porque a gente olha para o passado e vê que tudo já foi, né? Sim. E hoje ainda estamos vendo as coisas acontecerem. Então, a promessa de Deus é certa e a gente pode confiar plenamente nela. Eu gosto também de analisar na perspectiva de que ele traz um céu palpável, ele traz um contexto de morada. Sim. Eu não vou estar lá em espírito, eu vou estar lá em corpo. Sim. Eu vou ter uma casa, um lugar para morar. E isso é incrível, né? Porque ele traz um alento nas palavras dele. Sim. E quando você comentou da questão de viver o futuro e o presente, se a gente entende que temos um Deus todo-poderoso que está preparando algo eterno, Ele também vai preparar condições para que cheguemos nesse eterno. Exatamente. Então, no presente, a gente já pode vivenciar as bênçãos de Deus. Isso. O poder restaurador, o poder mantenedor, né, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de vocês que estão nos assistindo. Sim, é né? verdade, é mesmo. Isso traz uma paz e um aconchego muito grande quando eu penso nessas palavras. Com certeza, é né? isso mesmo. Muito bom. E aí temos uma outra parte da lição que tem o título Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é uma fala que naquela época trouxe até, quando Jesus ele se apresentava como o Messias, como o Filho de Deus, ele causava, principalmente perante os líderes religiosos, ele causava revolta, né? Porque, poxa, ele está blasfemando, ele está falando que ele é o próprio Deus, né? E lá ainda no capítulo 14, quando a gente vai nos versos 5 a 7, Tomé faz uma pergunta.
E qual foi a resposta de Jesus para essa pergunta? É interessante, né? Depois de tanto tempo com Jesus, ele pergunta, nós não sabemos para onde você vai. Uhum. Na verdade, eles tinham aquela mescla, né? Como a gente já comentou, o reino terreno e o reino espiritual. Jesus tinha cansado de falar para eles que o reino dele não era desse mundo. Mas ainda assim eles estavam, mas será que ele vai estabelecer o reino aqui, vai colocar os romanos para correr, como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Uhum. Então aí ele vem com essa pergunta, nós não sabemos para onde você vai, como nós podemos saber o caminho? Aí Jesus fala, bom, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente parar para pensar nisso, quando Jesus coloca assim de uma forma tão clara que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não estudei grego, né? Não sei como é que está colocado lá, mas eu acho muito interessante que no português você tem um artigo definido para os 3 substantivos que aparecem aqui. Uhum. Você tem o caminho, a verdade e a vida. Você não tem Jesus dizendo, eu sou um dos caminhos possíveis. Não. Se você tivesse um artigo indefinido aí, você teria uma multiplicidade de possibilidades, né? Sim. Ou então, ele não diz, eu sou uma das verdades. Uhum. Ele não diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixa muito bem delimitado isso. Exato. Né? E isso faz toda a diferença, porque, inclusive, eu acho interessante que esse verso ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Então, deixando claro também que ele e o Pai são um só. Então, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ao mesmo tempo, a gente vai e vem. São palavras colocadas de maneira bem inteligente. Sim, sempre, né? As palavras de Deus, de Jesus, sempre têm um objetivo muito claro. Sim. Então, assim, quando Tomé tem essa resposta, ele fica ali um pouco, talvez, não sei se ele realmente teve toda a explicação, mas ele pode ter pensado, bom, se Jesus é o caminho, eu tenho que aprender mais dele, né? Porque uma coisa, por exemplo, é você sabe para onde você tem um determinado destino, e você sabe qual é o caminho que você tem que fazer para chegar lá. Não adianta, pela sua sinceridade, dizer assim, não, mas eu tenho certeza que se eu for para o lado esquerdo, eu vou chegar no... Não, você não vai. Você tem que ir para o lado, para a rota que foi determinada para você conseguir alcançar aquele objetivo. E é isso que Jesus está falando, quando ele diz que é o caminho. Sim. E a verdade, claro, a gente ainda vai ver aqui nos próximos 2 dias, mas assim, é uma verdade só, né? E hoje nós estamos sendo confrontados nesse mundo louco de muitas verdades. Né? Cada um tem a sua e... Tem aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim, né? Um caminho, é uma rota e a gente tem que procurar que rota é essa. E o caminho é estreito, né? Um caminho de muitas renúncias. Exatamente, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo de muita paz e alegria. É verdade. E é interessante, Rosângela, quando você comenta isso tudo, que eu pensei aqui no contraste de Tomé e Pedro. Porque Tomé, ele é aquele que ele precisa ver para crer. É um personagem que é muito racional. E Pedro, ele é muito impetuoso, muito impulsivo. Sim. Né? E os dois eu vejo lados bons e ruins. O lado do Pedro positivo, dele ser impetuoso, é porque ele tem uma coragem, né, e acima falar. Da média, de falar e de se posicionar. Isso. Já pelo outro lado, o lado positivo de Tomé é que ele pondera bem as coisas, mas ao mesmo tempo, quando ele é convencido, quando ele tem os dados ali, ele se rende e imerge naquilo. Né? Então a gente pode tirar das duas personalidades lições para a nossa vida. É verdade. Também dos cuidados que a gente deve ter, né? Para a gente também... Às vezes a gente tem evidências que já são suficientes e Tomé querendo mais. Isso pode atrasar a nossa caminhada cristã ou perdermos a oportunidade de termos uma vida ao lado de Deus porque a gente quer evidências além do necessário. É verdade. A gente precisa também exercer a nossa fé, Sim. que é uma fé racional. Sim, né? É verdade. E ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não ser Pedro na impulsividade, porque a gente pode ser levado por vãs doutrinas. Sim, esse é o maior risco. Porque a gente, às vezes, escuta algum irmão ou algum pregador eloquente que traz aquela emoção, mas
a base não está tão bem fundamentada na palavra de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. Essa coisa da impulsividade que você está colocando, eu acho que o maior perigo é justamente esse. É misturar com aquela emoção, né? Aí você fica ali empolgado e tal, mas você vai para um caminho que não é o correto, né? Porque o caminho é só um, que é Jesus, né? E quando Jesus fala que ninguém vai ao Pai, senão por Ele, isso também traz uma lição importante para nós, né? Nós que convivemos numa comunidade religiosa, nós temos que, obviamente, consultar e buscar sempre informações com pessoas mais estudadas, mas a nossa caminhada cristã e as nossa confissão de pecados, por exemplo, tem que ser feita para Jesus. Sim. Sempre. Ele é que é o nosso advogado. Sim. Não é para o pastor, não seria para um padre, para o nosso irmão, ou para um santo, uma santa. É para Deus. Para Deus. Para Jesus, que Jesus vai fazer essa intermediação e pelos seus próprios méritos do seu sacrifício, ele vai nos purificar e nos redimir. Isso aí. Né? E também nos dá poder, através do Espírito Santo, para vencer qualquer tendência pecaminosa. Verdade. E lá em alguns textos de João ainda, né, no capítulo 14, capítulo 8, capítulo 15, ainda nesse tema de que Jesus é a verdade, como é que João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? A gente viu ali que o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Mas João traz mais elementos que reforçam esse conceito. É verdade. Bom, nós vemos, assim, começando já nos primeiros versos, né, do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, quando ele fala, a palavra se tornou um ser humano, morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Então, o verbo ou a palavra, né, em algumas versões diferentes. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E conhecerão a verdade vos libertará. Então, o tempo todo ele está fazendo esse link. Jesus e a verdade. Jesus veio e a verdade foi totalmente revelada a nós. Até fazendo uma ligação com um ponto que a gente não comentou no dia anterior, quando Filipe diz para Jesus, olha, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus, mas estou tanto tempo com vocês não me viram ainda, não conseguiram? Porque quem conhece a mim, conhece o Pai. E a verdade é isso, né? A verdade é Jesus. É como a gente diz, a verdade é uma pessoa. Quando Pilatos perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? Aí Jesus falou, olha, eu sou o Filho do Homem, eu sou Deus e vou voltar nas nuvens dos céus, etc, etc. Então, várias pessoas tiveram essa evidência do que era a verdade. Mas muitas fizeram o quê? Elas escolheram deliberadamente rejeitá-la. Esse é o problema. Então, uma coisa é você falar assim, bom, eu quero saber a verdade. Aí alguém vem e fala para você a verdade. Mas você fala, não, mas essa verdade não me convém. Então, eu não quero saber dessa verdade, eu quero a minha. É o que nós estamos vendo no mundo de hoje, né? Nós estamos sendo confrontados com isso todo o tempo. O que machuca o meu estilo de vida, eu não quero saber. Exatamente. É a minha verdade, então você fica com a sua, fica com a minha e está tudo bem, né? Exato. Mas a verdade que é Jesus, ela coloca uma situação de um confronto tão forte que não tem como a pessoa continuar a viver da mesma maneira. Sim. Não é? Hoje o mundo está tão confuso que até a verdade que para nós é clara aos olhos, a gente não pode mais dizer que é ou não, porque senão a gente pode até ser punido, né? Pô, eu tô vendo ali, aquilo ali para mim é o que é claro e evidente, para os meus principais sentidos. Sim. E aí eu tenho que andar tateando assim, com todo cuidado. Pisando em ovos. Pisando em ovos para entender se é realmente aquilo. Poxa, aí... Porque você tem coisas que são absolutas, não tem como você negar. Exato. Mas hoje nós estamos sendo confrontados com isso. Não pode falar aquilo que você está vendo. Você está vendo, está ali, diante dos seus olhos. Sim. Mas você não pode falar. Por quê? Porque você pode ser hostilizado, punido, cancelado, enfim, né? Todas essas coisas. Exatamente. Mas Jesus deixou muito claro. Ele é a verdade, ele... como diz, eu achei lindo aqui na lição, diz assim, a verdade de Jesus Cristo pode ser comparada ao sol que ilumina o mundo. E aí C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, ele diz assim, creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Então, ele é a verdade. E através do filtro Jesus, todo o resto você passa a entender.
Por isso mesmo. que ele é a verdade, né? Sim. Ele é o filtro principal. É através dele que a gente tem que enxergar o mundo, ter uma... Como diz o Michelson Borges, eu gosto muito de ouvi-lo, ele diz assim, a cosmovisão cristã. Né? Exato. Essa cosmovisão ela é construída a partir do quê? Da maneira como eu enxergo Jesus. Se ele é a verdade para mim, todo o resto vai ser esclarecido. Eu não vou ficar em confusão. Né? A minha base de entender até a ciência parte de uma visão, de um pressuposto teológico. Isso, né? Exatamente. Tem que partir, né? Se a pessoa, se ela não tem uma base, como é que a gente pode construir alguma coisa numa base que é móvel, que não tem uma, né? E você colocou, muito feliz, Rosângela, porque quando a gente pensa em cosmovisão, e você colocando aí que a base da cosmovisão cristã é Jesus. É Jesus. Entenda, todos os cientistas, eles têm uma cosmovisão. Sim. Nenhum está isento de um pressuposto filosófico. Sim. Nosso pressuposto filosófico é Jesus. É Jesus. É a Bíblia. Sim. Mas a de muitos vai ser outras religiões, ou ateísmo, ou qualquer outra filosofia. Sim. Mas todos os cientistas, e todas as pessoas, na verdade, elas têm um pressuposto filosófico para poder... Construir suas ideias. Construir suas ideias. Isso. Aí é problema, né? Porque Sim. muitas vezes, até como você falou dos cientistas, eles pegam uma determinada linha de pesquisa e tal, eles constroem totalmente em cima daquela base que eles têm. Sim. Eles não estão buscando realmente para descobrir a verdade. Eles querem comprovar a verdade que eles acham que eles já têm. Sim. Aí é complicado, né? Então, Sim. quando você tem Jesus como uma base, que ele é realmente a verdade, aí todo o resto se explica. Sim. Simples. Exatamente. Né? E é interessante que João ele deixa claro que Jesus não é alguém que diz a verdade. Não. Ele é a própria verdade. A própria verdade. É isso aí. faz uma diferença infinita, né? Infinita. Com certeza, é verdade. E continuando nesse raciocínio da verdade, né? As Escrituras e a verdade. E lá em João 5, 38 e 40, temos uma fala de Jesus falando sobre as Escrituras. O que é que Jesus fala sobre as Escrituras, trazendo esse contexto da verdade, que o próprio Jesus é verdade, né? Eu encontrei uma versão mais moderna, eu anotei aqui, que diz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que vocês vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Então, assim, ele está legitimando. Realmente, as Escrituras têm a verdade. Vocês vão encontrar a vida eterna nelas, né? Nas Escrituras. Elas testificam de mim, elas mostram quem eu sou, elas apontam para mim. Bom, basta a gente ver que todos os evangelistas, né, especialmente Mateus e Lucas, a gente observa bem isso, eles baseavam muito no Antigo Testamento, né? Mateus o tempo todo estava mostrando, olha, segundo disse Isaías, segundo disse Jeremias, segundo disse Oséias e tal. Então, assim, as Escrituras testemunham de Jesus, ponto, não tem dúvida. Só que muitas pessoas não queriam vir a Cristo para ter vida. Então ele fala assim, olha, as Escrituras são a verdade. Elas mostram tudo a meu respeito. Tanto é que mais para frente a gente vê naquela caminhada dele com os 2 discípulos, né, até Emaús, ele começa a falar dele tudo que tinha nas Escrituras, desde Moisés até os profetas. E muita gente ainda hoje diz o quê? Não, o Velho Testamento tem que ser deixado de lado, Exato. A gente só considera o Novo. Como assim? Se o próprio Jesus utilizou o Velho Testamento para falar dele. Sim. Porque tudo, nossa, você pega um Isaías 53, por favor, né? Não tem como. Você pega um Salmo 22, um Salmo 63, Zacarias, enfim, são tantos profetas falando de Jesus de uma forma tão clara. Daniel, o tempo da vinda dele. E o tempo perfeito, né? Perfeito, cronologicamente estabelecido. Então, assim, não tem como você falar, não, isso aqui não serve para mim. É realmente aquela coisa, né, que infelizmente o inimigo colocou na cabeça de muitas pessoas. Eu aceito algumas coisas e rejeito outras. Sabe uma coisa que eu refleti recentemente sobre essa questão da profecia do nascimento de Jesus? Porque eu fiquei um pouco, num primeiro momento, confuso com relação ao livre-arbítrio. Falo, poxa, mas eu tenho uma data para acontecer um nascimento, então estamos predestinados a algumas coisas. Aí me vem a parte, poxa, mas teve uma intervenção divina direta e, obviamente, a aceitação de quem receberia essa bênção, que foi Maria. Sim. Né? Então, Jesus foi fecundado, digamos assim, no momento que tinha que ser cumprida a profecia. Sim. Então, essa foi a intervenção direta de Deus, assim,
que fez com que a data se cumprisse de acordo com a profecia de Daniel. Achei bem interessante isso. Mas, como você colocou, mas com a anuência de Maria. Exato. Porque ela poderia ter rejeitado. Podia ter rejeitado. Né? Aí o Espírito Santo teria que procurar outra pessoa. Exatamente. Com certeza. Isso aí. Eu trouxe aqui um breve resumo sobre o Antigo Testamento, falando sobre, testificando sobre Jesus, né? Testificando sobre a verdade e no Antigo Testamento. É interessante porque quando a gente lê em muitas dessas profecias, parece até que foi escrita no Novo Testamento de tão... Sim, tão claras tão que elas claras são. como Nossa, são. Parecia que foi feito assim, Jesus já nasceu, agora deixa eu voltar aqui e escrever que ele ia nascer. Não, foi escrito centenas de anos antes. Aí tem Isaías, como você colocou, lá em Isaías 53, ele fala sobre o servo sofredor. Sim. Em Isaías 7, ele fala sobre o nascimento virginal. Sim. Isaías 7,14, né? E aí Mateus lá no capítulo 1 vai citar essa profecia. Sim. O ministério do Messias lá em Isaías 61. Sim. E lá em Lucas 4 ele cita essa profecia do ministério do Messias. Aí vamos para outro profeta, Miqueias. Miqueias fala sobre o nascimento em Belém, lá em Miqueias 5:2. E aí Mateus 2 vai citar essa referência. Zacarias, o profeta Zacarias profetizou vários aspectos do Messias. A vida dele. A entrada triunfal. Nossa. Em Isaías capítulo 9, a traição por 30 moedas de prata. Sim. Em Zacarias 11. Nossa, é muito perfeito. E a ferida do lado, né, que foi a lança traspassada em Zacarias 12. Sim. E ele fala lá, né, olharão para mim a quem traspassar e plantearão. Loão como quem planteia por um filho único. Sim. E aí essa profecia foi João, que a gente leu aqui a temporada inteira, né? Estamos lendo aqui a temporada inteira, lá no capítulo 19, conclui, né? Sim, exatamente. E temos Jeremias, Oséias, Davi também falando. Tem Daniel, Malaquias. Nossa, tantos. Muitos falaram sobre... É muito rico, assim, não tem como a gente duvidar que o Messias realmente é o Filho de Deus, por N evidências do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? É verdade. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Então a gente vai lá para o final da nossa semana, né? E a gente fica boquiabertos ou, né, incrédulos quando a gente vê que mesmo diante de sinais tão claros, muitos ainda rejeitam e rejeitaram no passado a Jesus, né? E aí por que isso acontece? Por que pessoas que têm evidências tão claras, e a gente volta para aquela máxima, né? Milagres não convencem, né? Não. O que de fato convence o ser humano que Jesus é o Salvador? Como é que a gente pode fortalecer a nossa fé para a gente não cair no mesmo erro? O Espírito Santo. Não tem outro jeito. Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele disse, eu vou deixar aqui com vocês o Consolador. Aí você lê lá em Mateus 28, 19 e 20, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Através do Espírito Santo. Não tem como você ser convencido de uma coisa quando você não quer acertar aquilo. Você não quer aceitar, ponto. Né? Há tantas pessoas que a gente confronta que são exatamente assim. Você está ali mostrando a verdade, falando de Deus, falando do amor dele, da graça, da misericórdia. Mas eu não quero isso para mim, eu não quero. Não quero. Quem é que pode passar, né, vamos dizer assim, quebrar essa dureza de coração e passar essa mensagem da forma correta? É o Espírito Santo. Aí nós temos, né, muitas pessoas têm dúvida. A blasfêmia do Espírito Santo vem a ser justamente o quê? Quando a pessoa vai e fecha a porta, ele bate, ele insiste, mas a pessoa não quer. Aceita. Não aceita. Não é que ele vai parar de insistir, mas ela vai ficando cada vez mais insensível. E ela não ouve. Exatamente. E ela não quer saber. Então é aquela história, pecado só pode ser perdoado se você confessar. Então se você não confessa, porque você acha que não está pecando, não é assim que as pessoas falam hoje? Mas pecado, o que é pecado? Não é? Relativiza tudo. Relativizam tudo. Então se a pessoa não reconhece o pecado e não aceita isso,
como é que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela? Então, por isso que Jesus falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo não dá para ser perdoada. Porque a pessoa não tem consciência ou não aceita realmente aquilo que é feito por ela. Simples assim. Sim. Então, tem que ser a atuação do Espírito Santo na vida. Não existe outra possibilidade. E uma coisa a gente pode fazer. Pedir pelas pessoas, pedir que o Espírito Santo batize a vida delas, pedir que ele invada o coração delas. E se elas derem oportunidade, ele vai fazer a obra. Vai fazer a obra, Vai fazer. com certeza. E inclusive na nossa, né? Sim. E a estratégia, né, como você colocou bem, é permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Sim. Para que eu possa ter uma fé vibrante, uma fé Exatamente. clara, Isso. firme na rocha que é Jesus, né? Isso aí. Isso só vem com um trabalho diário de escolha. Diário. Isso aí. Oração, Colocou joelho. tudo. Isso aí. E não é só uma vez por dia, Não. 3 vezes por dia, é constantemente. Todos os Obviamente dias. você vai ter aquele momento de oração com mais calma, mas em todo momento, antes de começar uma reunião, antes de ir ao mercado para fazer Qualquer compras, coisa. Senhor, me ajuda para eu comprar o que é Isso. necessário e não o que é Isso. supérfluo. Isso. Me ajuda a qualquer achar uma coisa. vaga no estacionamento. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe Eu faço muito isso. Eu no carro lá com minha mãe, Senhor, me ajuda a achar uma vaga. Aí eu olhava para minha mãe assim e ela achava. E ela achava. Uma vaga pertinho ali. Eu faço isso muitas vezes. E a gente é tímido em pedir, né? Mas tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. E não é Porque lágrima, isso, ainda tem mais um detalhe, Leandro. Isso Sim. aí confirma, assim, nossa relação de dependência de Deus. Dependência de Deus. Ele exatamente. quer que a gente seja dependente o tempo todo. Então, mesmo coisas simples como essa que você colocou, né, uma vaga de carro, enfim, são coisas que mostram, eu quero ser completamente dependente de Deus e faz toda a diferença. Exatamente. Não, e Deus faz maravilhas na vida da gente. Faz. A gente viver na dependência dele nos traz um conforto, Sim. uma paz, Porque e ao ele mesmo tá no tempo uma comando. coragem, uma força. Porque ele está no comando. Porque O que porque pode tá dar no comando. errado? O que pode dar errado, exatamente. E mesmo quando der errado, a gente sabe, está nos planos dele. Então ele vai me dar força para suportar. É isso aí. Isso Exatamente. mesmo. Muito bom. Estamos finalizando aqui. Então, nosso convite, né, a você que está nos assistindo é: permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, busque diariamente a Ele. Eu sei que muitas vezes a vida nos consome com tantas obrigações, preocupações, incertezas, mas é nesse momento que a gente tem que tomar um passo de fé, dobrar o joelho, abrir a palavra de Deus, conversar com Ele em oração, conversar com Ele estudando a sua palavra, pedindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E a gente vai ver que os problemas não são tão complicados assim. Verdade. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele vai resolver nossos problemas de acordo com a vontade dele, claramente. Mas vai ser na medida que a gente precisa. Isso aí. Que Deus nos abençoe, Amém. nos dê um restante de dia, de noite, não sei que momento você está nos assistindo, mas que abençoe sua casa, sua família. Amém. E que a gente possa diariamente caminhar ao lado desse Jesus maravilhoso, Amém. que é o nosso Deus e nosso Salvador. Amém. Você poderia fazer uma oração, Rosângela, para Sim. concluir? Santo e Eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra, que possamos compreender que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós não temos outra possibilidade de salvação a não ser por Ele e através dEle. Seja conosco, Senhor, nos ajude a compreender isso e as pessoas que nos assistem também. Conceda-nos, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser realmente convencidos dessa verdade e fazer com que ela possa ser uma realidade em nossa vida a cada dia. Te pedimos tudo isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.